Olá, estamos aqui para mais um episódio do nosso programa Esteja Pronto para a sua transição de carreira. E o episódio de hoje é o de número 45. Vou falar sobre 3 ferramentas para te ajudar no planejamento financeiro da sua transição de carreira. Se você não assistiu os outros episódios, a gente tem aí 44 episódios que eu tenho certeza absoluta que é com conteúdo que vai te auxiliar nesse momento aí de mudança. Vem cá, vamos falar sobre o planejamento financeiro. Você sabia que tem muitas mudanças de carreira que vão por água abaixo por causa da parte financeira? Pense, os boletins vão chegar no final do mês, tenha certeza absoluta. Por isso que é muito importante esse tema de hoje. Eu sou a Alessandra de Faria, especialista em transição de carreira. Eu ajudo mulheres que estão de saco cheio com a profissão a encontrarem e trabalharem com aquilo que amam. E eu adoro esse assunto financeiro, não sei se todos vocês sabem, mas 13 anos da minha carreira profissional foi na área financeira, então esse é um assunto que eu adoro. E quando a gente domina, não é nada muito complexo, muito mais simples do que o que você pode pensar. E hoje eu vou dar alternativas para vocês. Pensa assim, independente dos seus planos profissionais, se você vai mudar ou se não vai mudar de carreira, essa aula de hoje vai ser importante para você. Por quê? As contas que você precisa pagar todos os meses provavelmente não vão sumir, né? Ninguém vai chegar aí e falar, me dê aqui todos os seus boletos para eu pagar. E você precisa levar isso em conta na hora de mudar de emprego. Por quê? Porque um dos maiores medos das pessoas é não ter dinheiro para pagar as suas contas. Por isso, elas acabam não fazendo nenhuma mudança por medo de ficar sem dinheiro para pagar a conta. Você precisa, você pense assim, você não precisa ficar esperando uma oportunidade de emprego para você mexer nas suas finanças. Ou você trabalha por hobby, não precisa de dinheiro nenhum. Não acredito que seja por isso, né? Por mais que a gente vá trabalhar numa área que a gente ama, com tudo aquilo que a gente sonhou, claro que a gente precisa da parte financeira para conseguir dar o conforto para a gente, para a nossa família. Você teria condições de passar um período da mudança de emprego, buscando um novo emprego, sem precisar gastar algum centavo? Não, né? O seu padrão de vida permite que você tenha um salário menor trabalhando com o que você ama, ou você vai ter que fazer alguns ajustes aí nos seus hábitos. Pense assim, no início da sua nova carreira, você vai ter uma remuneração igual a que você tem? Provavelmente ela vai ser um pouco menor, pelo menos no início. Se o seu objetivo é mudar de carreira exatamente para melhorar sua condição financeira, já vou te falando que esse não é um bom motivo. Você já parou para pensar quanto você vai precisar ganhar para atingir o nível que você gostaria nessa nova carreira? Você vai trabalhar por hora? O que precisa? Quantas horas você vai ter que trabalhar? Esse ponto é muito, muito, muito importante. Na sua nova carreira, você vai precisar começar com um salário menor ou já é possível você começar com a mesma base de salário que você tem hoje ou até um pouco maior? Você já tem essas clarezas? Pense aqui comigo. Somente se você fizer um planejamento financeiro bem feito, você vai ser capaz de responder tudo isso aqui que eu estou te perguntando. E se por acaso você nem sabe por onde começar, não precisa se preocupar não, que eu estou aqui exatamente para te ajudar com isso. Nós vamos falar sobre esse assunto. Vem cá. Primeiro ponto, você tem que fazer um diagnóstico da sua situação financeira atual. Não tem como. Como você vai fazer o planejamento futuro se você não sabe nem como que você está, qual é a sua situação financeira?
Não dá para pensar em futuro sem saber como você está no presente. Pensa assim, como que você vai fazer um plano para chegar em algum lugar se você não sabe onde você está? É igual o Maps, o Waze, o Google Maps. Qual que é o primeiro ponto para levar a pessoa para algum lugar? É saber aonde ela está, porque senão ele fica procurando, procurando, procurando e não acha. Ele só vai mostrar o ponto de destino, sim, mas sem nenhum caminho. Aí não adianta nada. Tem métodos, existem métodos muito simples para isso. Um bom jeito é começar pelo básico. Anote aí, pegue papel e caneta. Anote tudo que você ganha, tudo que você gasta. Muitas vezes anotar o que ganha é mais fácil, né? Porque os ganhos entram de poucas formas. Se não é o seu caso, invista um pouco mais de tempo nisso. Liste todos os seus gastos, mas assim, precisam ser todos os gastos. Quando você tiver clareza sobre quanto entra, quanto sai todo mês, você vai conseguir estabelecer os seus critérios financeiros para essa mudança de emprego que você vai fazer. Pensa aqui comigo, ó, um ponto importante nesse contexto diz respeito a endividamento. Muita gente se pergunta se estar com dívida pode atrapalhar ou não nessa busca de emprego. Você precisa ter muita atenção a isso. De forma resumida e assim, bem genérica, a gente pode dizer que a inadimplência pode sim impactar no seu plano profissional, especialmente levando em conta os impactos emocionais com essa situação de endividamento. Tem pessoas que nem dormem porque estão devendo alguma coisa. Por isso, se for o seu caso, verifique a possibilidade de renegociar essa dívida. Por quê? Porque você precisa ter a paz mental para conseguir focar naquilo que é o mais importante. Ah, o financeiro é importante sim, mas ele não é o foco da mudança, mas ele é muito importante. Então você tem que estar ter o planejamento tranquilo para você conseguir pagar suas contas aí durante o mês. Pense cá comigo. Como que você vai pensar, focar na sua mudança de carreira se você está preocupado lá com a quitação das suas pendências? Você tem que tirar essa lista de pendências financeiras da sua preocupação no dia a dia. Não tem outra saída. Esse ponto é muito importante. Segundo ponto, estabeleça metas financeiras de curto, médio e longo prazo. Mesmo que a sua transição de carreira aí não tenha a ver com o interesse de ganhar mais, ter mais estabilidade financeira, você precisa ter esse plano. Porque senão o teu sonho de trabalhar com o que você ama pode ser atrapalhado porque você vai ter que viver com menos grana, restringindo os seus gastos, porque suas contas elas não vão desaparecer. Ter conta para pagar é inerente a qualquer ser humano adulto. Dificilmente um ser humano adulto, com todas as faculdades mentais, não vai ter nenhuma conta para pagar. Fala aí para mim uma pessoa que não tenha nenhuma conta para pagar. Talvez tenham pessoas que tenham dinheiro muito mais que suficiente para pagar suas contas. Agora, que não tenha nenhuma conta para pagar, não acredito. Por isso que é importante você estabelecer suas metas de curto, médio e longo prazo. Por quê? Você vai conseguir garantir suas necessidades básicas, que seus compromissos todos sejam cumpridos. E o acompanhar essas metas é uma boa forma de identificar se o seu movimento de carreira é um bom negócio ou não, se ele está indo bem ou não. Esse ponto é super importante, porque a partir do momento que você está batendo ali suas metas financeiras, passaram 3 meses, 6 meses, 9 meses, um ano, e você está batendo suas metas financeiras, isso quer dizer que você está no caminho certo. Ele é um bom ponto de apoio, digamos assim. Então, primeiro, faça um diagnóstico da sua situação atual. Segundo, estabeleça metas financeiras de curto e médio prazo. Terceiro,
Corte gastos e economize na medida do possível. Ó, como eu falei antes, uma transição de carreira, geralmente, ela vem embrulhada num pacotinho de incertezas. Então, você não tem certeza absoluta de quando o dinheiro vai começar a entrar e qual vai ser esse volume. Uma das incertezas diz respeito a uma pergunta que todo mundo já fez várias vezes ao longo da vida. Será que vai dar certo? Será que vai dar certo? A gente precisa ser otimista. Sim, é muito importante ser otimista. Mas também é preciso ter os pés no chão. Ter a consciência que pode acontecer alguma coisa, pode acontecer alguma coisa fora do teu plano. Pode alguma coisa dar errado? Pode. Então, e se der errado, você tem que estar preparado financeiramente para que isso dê errado. É exatamente para garantir que o corte desses gastos de coisas extras, eles vão fazer parte da sua reserva de emergência. É recomendado ter aí pelo menos 6 meses de reserva de emergência, no mínimo. Então, você sair para fazer uma transição de carreira, se você está todo endividado sem nem um centavo, muito difícil, você vai ter que fazer. Impossível não, você vai ter que fazer as duas coisas ao mesmo tempo, sem prejudicar a tua fonte de renda principal ou atual. Essa que é a diferença. Responda aí para mim, por quanto tempo você tem condição de manter o pagamento das suas contas, caso você não tenha uma mudança bem-sucedida? Quanto você gostaria? O seu planejamento financeiro precisa ser capaz de responder essa pergunta que eu acabei de te fazer. Só se você tiver um planejamento financeiro adequado que você vai conseguir responder essa pergunta. É primordial você cortar alguns gastos extras na medida do possível. Quarto ponto. Ó, falei o primeiro, faça o diagnóstico da sua situação atual. Segundo, estabeleça metas financeiras de curto, médio e longo prazo. Terceiro, corte gastos e economize na medida do possível. Agora a gente vai para o quarto. Converse com quem divide a vida com você sobre finanças. Você tem alguém? O namorado, o marido, mora com os pais, você precisa conversar com essas pessoas. Ó, é o último item, mas não é o menos importante. Eu quero te dar uma dica extremamente valiosa. Falar sobre dinheiro é necessário com a pessoa que está do seu lado. Se você não mora sozinho, divide a vida com outra pessoa, seja qualquer um amigo, às vezes você divide as despesas, mora junto com um amigo, dividindo o apartamento, caso que for, todo mundo tem que estar envolvido no seu processo de transição de carreira, mesmo que a decisão seja exclusivamente sua. Ai, Alessandra, eu divido apartamento com uma amiga, eu tenho que falar sobre isso com ela? Tem. Sabe por quê? Porque senão tua amiga vai ficar te chamando para ir para happy hour todo dia. Ela vai querer fazer melhorias, comprar coisas para casa, contando com o teu dinheiro, vai discutir sobre isso. Então, as pessoas que estão ao seu redor, elas precisam saber do seu movimento. Para quê? Para que elas não sejam pessoas que vão te atrapalhar no dia a dia. Quando o processo implica questão financeira, é preciso que todo mundo esteja alinhado a essas necessidades aí do momento. E também nessa mudança de padrão de vida aí que você pode estar passando. Não tem como não envolver as outras pessoas. Por quê? Pense assim, no dia a dia vai ficar muito mais difícil se essas pessoas aí te atrapalharem emocionalmente. Eu não falo nem tanto pelo dinheiro. Elas têm que estar alinhadas e sabendo do seu propósito, por quê? Para poder te ajudar e te poupar. Pode ser cortando gás, pode ser buscando outras fontes de renda, pode ser assumindo outras despesas, pode ser não te convidando para passear todos os dias para você gastar. O apoio emocional que essas pessoas podem te dar é muito importante para você fazer o teu movimento. E isso não é papo da boca para fora.
Isso é muito importante. Por quê? Porque são essas pessoas no dia a dia que vão aparecer para te atrapalhar. Eu tenho certeza absoluta que todo mundo ao seu redor quer que você tenha um futuro brilhante. Só que elas não têm noção do trabalho que isso vai dar. Por isso que é muito importante que todo mundo ao seu redor te ajude nesse movimento. Ó, aos pontos que a gente falou. Faça um diagnóstico da sua situação financeira atual. Estabeleça metas financeiras de curto, médio e longo prazo. Corte gastos e economize na medida do possível. E converse sobre dinheiro, sobre finanças com as pessoas que estão aí do teu lado, que dividem a vida com você. Isso é muito, 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 muito importante. Vem cá comigo. Tenho certeza absoluta que você tem uma amiga para me contar que ela sempre está te chamando para ir no shopping, para comprar uma coisa, para fazer uma coisa. Essas amigas são aquelas que a gente mais gosta, que levantam nosso astral para cima. Só que mesmo com elas, você tem que estar conectado, alinhando esse assunto para que, ao invés de serem pessoas positivas na sua vida, não passem a ser o martírio. Imagine, você adora essa pessoa, só que você começa a evitá-la. Por quê? Porque ela sempre te chama para fazer alguma coisa que tenha gasto, que tenha impacto financeiro na sua vida, e você começa a evitar. Por quê? Porque você não quer gastar, você está no momento de contenção, porque você tá, a grana do próximo trabalho ainda não está entrando. Pensa cá comigo, você vai começar a fazer o quê? Evitar essas pessoas. Isso é o ideal? Não. Por quê? Você emocionalmente vai começar a entrar em sofrimento. Por isso que é muito importante todos esses itens aqui que eu estou falando. Então, não tire nenhum da sua mente. Vamos falar agora, eu vou falar agora sobre um item que muitas pessoas não sabem. Ele está aí totalmente disponível para vocês, todas as informações. E aí eu vou fazer como se fosse um guia de bolso mesmo aqui. Pense assim, para quem está buscando aí um equilíbrio nas finanças, um comportamento diferente com o dinheiro, eu vou falar algumas ferramentas aqui que estão aí de graça na internet que podem ajudar vocês nesse controle aqui, tá bom? Tem várias formas, e eu sempre falo assim, vou falar algumas aqui, mas o que eu queria que vocês entendessem, o que é o mais importante em relação às finanças? Que você tenha controle. Para você ter controle das suas finanças, tem uma coisa, uma ferramenta que ela é infalível. Você anotar tudo que você ganha e o que você gasta. Não precisa ser o melhor sistema do mundo, o melhor app do mundo, não é isso que vai fazer você ter controle e ter uma vida financeira sabendo exatamente o que você ganha e o que você gasta. Mas eu vou te dar algo para você que é tecnológico, que acha que isso vai te ajudar. Eu vou falar sobre algumas ferramentas aqui, tá? Tem um monte de app que você consegue sincronizar e até da sua conta bancária e que traz uma visão assim muito completa sobre todos os seus gastos diariamente, principalmente se você paga tudo no cartão de crédito ou de débito, tem um monte de app que já faz isso. Pensa aqui, tem aplicativo que acessa determinados dados do cliente e oferece aos usuários até uma espécie de análise financeira para a pessoa utilizar ali nas suas decisões. Tem uns que eles mandam para você, olha, esse mês você gastou muito mais com itens de supermercado do que no mês anterior. Olha, parabéns, você conseguiu reduzir os seus gastos em tantos por cento. Tem um monte de app que faz isso. Só que também tem que levar em consideração a segurança, né? Que é um fator que muitas pessoas se preocupam. Tem gente que até hoje não usa Pix. Eu conheço uma pessoa que até hoje não usa Pix. Por quê? Porque tem medo. Tem medo
de acontecer alguma coisa e ela perder toda a grana que tem. Pensa assim, todas as informações registradas nos bancos são criptografadas. Em função disso, normalmente o usuário se certifica que não existe a chance, de ter os dados roubados ali de uma forma inadequada. Então, pense que o banco também tem essa parte de segurança muito forte. Então, pense assim, isso é a cereja do bolo, né? A cereja do bolo é uma ferramenta que organiza seus gastos, todas as movimentações do usuário de uma maneira assim automática. Para quem gosta de praticidade em cada detalhe, tem gráfico lá maravilhoso, tem gráfico de pizza, tem gráficos com grupos de despesas com o máximo de detalhamento possível, tem bancos que já fornecem essa estratificação para você. Fora os apps, tem bancos que já fornecem esses dados para você. Pense cá comigo. Eu vou falar aqui 7 ferramentas, tá? São as 7 principais ferramentas que tem aí no mercado com app que pode te auxiliar. Primeira delas, Meu Dinheiro. Meu Dinheiro é um aplicativo assim bem versátil que ele permite você fazer gestão financeira pessoal, familiar ou até mesmo de pequenos negócios. Que ele faz uma interface intuitiva assim bem simples. O usuário consegue ter uma percepção completa de tudo que entrou, tudo que saiu e focar mais nos gastos com o cartão de crédito. Por quê? A pessoa vai passando o cartão e não vai fazendo conta do que está gastando. Então, esse Meu Dinheiro ele é bem fácil de utilizar por isso. Outro recurso interessante que ele faz também monitoramento de aplicação financeira. A partir disso, existe espaço para anexar comprovantes de pagamento, importar mensagens recebidas do banco, acessar múltiplas contas, ele dá essa opção. E também tem a parte de controle na hora de organizar os limites, né? Pagar fatura, controlar reserva financeira. Então, Meu Dinheiro é com esse foco. Segundo o app, Guia de Bolso, para quem busca praticidade na vida financeira e um panorama de seu comportamento com o dinheiro. Guia de Bolso permite a sincronização com a sua conta bancária do usuário. Você vai ver que a maioria dos apps faz isso. Esse guia Bolso traz uma visão completa dos gastos que te ajuda na decisão sobre eles diariamente. Então, você dia a dia já vai vendo todos os seus gastos para você tomar a decisão ali online. Já gastei muito com farmácia, gastei muito com aquilo. Além disso, esse aplicativo também acessa determinados dados dos clientes e oferece aos usuários uma espécie de análise sobre quando é preciso atentar alguma decisão financeira. O guia de bolso, ele faz isso para você. A segurança nesse aplicativo faz com que ele seja aí um dos preferidos do público em geral. Todas as informações registradas nos bancos são criptografadas, isso que é bom você lembrar. Então, ele tem uma segurança bem bacana aí, e a possibilidade de seus dados ser usados inadequadamente é bem baixa. E ele também fornece vários gráficos, formato de pizza, as despesas divididas por grupo, maior detalhamento. Esse app é bem bom por isso. Terceiro app, Mobilis. Ele também chama bastante atenção quando a gente fala de gestão financeira pessoal. Por quê? Porque ele traz uma análise de dados bem intuitiva. Esse aqui é bem fácil de usar e ele não deixa nada de praticidade de lado. Ele tem uma interface bem completa, o usuário registra suas entradas e saídas de despesa. Funciona como se fosse um motivador mesmo, de educação financeira, esse Mobilis. Mobius, tem 2 L's. Ele mostra para você gráficos, monitoramento de fluxo de caixa, uma série de relatórios que pode fazer toda a diferença. Além dessas funcionalidades, o aplicativo é bastante detalhado no monitoramento do cartão de crédito. Ele controla investimento também, notificação
dos bancos também de forma automática. Existe ainda uma geolocalização de despesa que ajuda muito você ter noção de onde que você está gastando o teu dinheiro, por exemplo, se é mais no final do mês, meio do mês, esse app controla, ele faz todo o controle financeiro e tem uma versão gratuita e uma versão paga, tá? Ele pode ser baixado aí de diversas plataformas. Quarto, Minhas Economias. O Minhas Economias, ele faz o controle das despesas do usuário por categoria. E ele toma, pensa assim, ele é bem prático e eficiente para a gente usar. É muito simples ter um olhar assim estratégico em relação às movimentações com a receita, porque ele separa em gastos fixos e variáveis, e você consegue visualizar o que é gasto previsto, fixo, que você tem todo mês, o que não é. Caso aconteça ali na tua rotina alguma coisa fora da curva, você já fica de olho para quê? Para ter como resolver aquele problema ali nos meses seguintes. Esse aplicativo, ele vai mostrar, esse aplicativo, ele mostra como se preparar com foco e manter a disciplina dos gastos. Então, o foco dele é mais se você está gastando o que normalmente é para você gastar, tem seu objetivo, você consegue colocar seu objetivo financeiro lá. Então, esse Minhas Economias, ele é bom por isso, porque ele foca mais no teu futuro, tentar te organizar para que nada saia do teu controle. Quinto, o Wallet. Ele traz um diferencial muito interessante, os recursos de compartilhar informações entre os usuários. Essa funcionalidade que esse wallet traz é mais para casal, família, colega de quarto que precisam dividir as contas, recurso financeiro, tem que dividir as contas, empregada, não sei mais o que. Então, esse é bom por isso. Todo procedimento também se apresenta de maneira assim, muito prática. E também ele tem um gráfico bem explicativo e enxuto. Com ele, você vai conseguir identificar as operações rapidamente, sem precisar ficar decifrando extrato e tudo mais. Todos os usuários conseguem enviar imagem de recibo, por exemplo, quando um paga a conta e tem que dividir para todo mundo da casa. Então, com esse app, também dá para anexar documento ali para você usar no futuro. Isso vai facilitar bastante na hora de montar planilha, controle de gastos, ou que tal alguma dívida, com papel que você acaba perdendo, você pega ali papel na hora, comprei isso aqui parcelado, depois acaba perdendo papel. Então, ele é bem bom por isso, esse wallet. O sexto, Organize com 2 Zs. Se você tem aquela sensação de que não sabe por onde o seu dinheiro vai no final do mês, esse app é uma ótima solução para você fazer a sua gestão financeira pessoal. Por quê? Os cartões e contas aparecem de modo centralizado na plataforma, a fim de que todas as suas decisões financeiras estejam ali no mesmo local. Então, todos os seus cartões, eles vão aparecer ali de forma aglutinada. A experiência com ele também é muito intuitiva, natural, ele tem configurações de alerta, ajuste personalizado, salva dados na nuvem também, dá para você consultar de forma remota. Para quem precisa melhorar a relação com o dinheiro, ou tem outras metas financeiras de curto prazo, a ferramenta é bem completa para você conseguir acompanhar essas mudanças aí, esses seus pensamentos consumistas ao longo do mês. O objetivo desse é contabilizar todos os seus gastos. Esse Organize tem como objetivo você saber tudo que você está gastando. Para quê? Para que você não saia do orçamento com aquele cafezinho, com aquela blusinha linda, maravilhosa. Ele preza pela organização total e vai promover aí essa visualização em diversos aspectos para você. Por isso que ele é bem bacana. O sétimo e último, Fortuna. Esse aqui é um app para controle financeiro que prioriza solução descomplicada para otimizar o seu tempo e facilitar a sua vida.
para quem não tem muita intimidade aí com o mundo digital. A proposta dele é bem completa. As contas também podem ser agrupadas de uma forma que o usuário não vai se perder aí durante todo o mês e vai saber exatamente aonde que está indo o seu dinheiro. Pense, ó, falei 7 ferramentas para você aí conseguir fazer a sua gestão financeira. Porque tem muitas pessoas que têm dificuldade em anotar, em fazer as contas de tudo que gasta. Só que vamos pensar assim de uma forma mais simplificada. Hoje, se você centralizar todos os seus gastos no cartão de crédito, ou a maior parte deles, pensa assim, tem alguns gastos que não dá. Ah, tem escola, água, luz, que são aqueles gastos fixos de todo mês. Talvez você não pague com o cartão de crédito. Só que o restante todo você consegue pagar com o cartão de crédito. Em último caso, se você não quer usar nenhum app, visualize as informações que o teu banco te traz, que o teu cartão de crédito te traz, porque a maioria já está trazendo alguns gráficos e aglutinando conforme tipo de despesa. O que é o ideal aqui, criatura? O ideal é você saber quanto você ganha e quanto você gasta. Para quê? Para você não se perder durante o mês com aquele cafezinho, com, eu mereço, vou gastar aqui num jantar, num almoço. A ideia é você ter controle da sua vida financeira. Por quê? Dificilmente você vai conseguir fazer uma mudança significativa na sua vida se você não controlar bem os seus gastos. Pode ser que todo o teu planejamento aí de mudança de carreira vá por água abaixo pelo fato de você não ter se controlado financeiramente. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que esse ponto é tão nevrálgico, tão importante, que pode ser que todos os seus sonhos vão por água abaixo porque você não se preparou e fez o mínimo suficiente aí de organização na parte financeira. Fique atento, porque não é uma coisa de outro mundo, só que é muito importante. E eu vou repetir aqui os pontos que você precisa trabalhar. Primeiro, fazer um diagnóstico da sua situação financeira atual. Quanto você ganha, quanto você gasta. Você tem que saber isso. Segundo, estabeleça metas financeiras de curto, médio e longo prazo. Você precisa ter meta. Seja economizar tanto para isso, para aquilo, para comprar tal coisa em tal momento, ou para conseguir ter a minha reserva de emergência aí de 6 meses para os meus gastos. Você, hoje em dia, você não pode viver sem ter um mínimo de reserva financeira. 3, corte gastos e economize na medida do possível. Eu não estou falando para você viver como mendigo, mas estou falando para você cortar aquelas coisas que você gasta demais. Vou dar um exemplo. Você toma café fora todos os dias da semana, você almoça fora todos os dias da semana. É necessário que seja todos os dias da semana? Alessandra, não tenho onde comer, não tenho como comer em casa, não tenho como levar marmita. Maravilha, mas esse café da manhã, algum dia você consegue tomar o café da manhã na sua casa? Ou preparar o seu café da manhã e tomar no teu local de trabalho ou próximo ao seu local de trabalho? Será que não tem como você fazer isso 1 ou 2 dias na semana, pelo menos? Tenho certeza absoluta que tem algum gasto aí que não vai fazer diferença se você cortar. E ao médio e longo prazo, isso aí pode ser um ponto bem importante. 4, converse com quem divide a vida com você. Você precisa falar do teu momento para que essas pessoas não venham com um monte de gastos financeiros supérfluos ou não, e para que essas pessoas te ajudem. Esses 4 pontos são muito, muito, muito importantes. Dificilmente você vai conseguir fazer uma mudança de carreira se você não estiver preparado financeiramente para isso. O mínimo possível de preparação. Saber quanto você ganha, quanto você gasta e ter uma reserva para esse momento aí de mudança. Alessandra, eu já vou contar que tudo vai dar errado. Não é isso que eu estou falando. Só que podem acontecer alguns movimentos diferentes do que o que você estava pensando. Por exemplo, tem
aluno meu que ele fez tá no movimento de mudança de carreira e ele já saiu, pediu demissão do emprego anterior. Na cabeça dele, ele ficaria 2 meses com 0 ganhos na nova profissão. Só que o que aconteceu? Ele está indo para o 4º mês e ainda não teve ganho, mínimo que seja, na nova profissão. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que cada mês que vai passando, sem entrar faturamento, sem entrar grana, a dor e o desespero dele vai aumentando. Se ele não tivesse se preparado para essa eventual falta de remuneração, talvez agora ele estivesse muito desesperado. Só que o planejamento dele financeiro dá para ele ficar mais 4 meses. Ele tinha preparado 2 meses, mas ele tinha pensado em ficar 2 meses sem remuneração, só que ele estava preparado para 6 meses. Então, olha a diferença. Ele ficou 2, está indo para o 3º, acredito que até o próximo já comece a entrar faturamento, o mínimo que seja. E aí, ele já, conforme vai entrando faturamento, a reserva financeira dele vai dar para mais um período maior do que ele tinha pensado antes. E aí ele não precisa, entre aspas, voltar para o que ele tinha lá atrás. Por quê? Porque ele está realizando o sonho. E eu tenho um amigo que ele sempre me fala assim, imagina você já está ganhando alguma coisa, trabalhando com isso nas suas horas vagas. Imagina se você tiver ali mais 8, 9, 10 horas do dia para trabalhar com isso que você ama. Quanto que você não vai fazer? Você vai multiplicar isso aí que você está fazendo por 8, 9, 10 vezes. É nisso que você tem que pensar. A parte financeira, ela é muito importante, ela não pode ser desconsiderada em nenhum movimento de transição de carreira. Por quê? Porque é ela que vai te deixar com a cabeça tranquila para conseguir conquistar tudo aquilo que você quer conquistar. Tenho certeza absoluta que a partir do momento que você começar a colocar tudo na ponta do lápis, você vai ver como isso é bom e vai fazendo esse exercício cada vez mais, você vai tendo clareza do que você vai ter de dinheiro lá na frente. Tenho certeza absoluta que vai ser maravilhoso. E aí você me conta quando tiver entrando a grana aí, você ficar feliz para continuar com a tua reserva de emergência lá, sem precisar tocar nela. Já pensou? Que ótimo. Ó, tenho certeza que pode ter te ajudado. Encaminhe esse vídeo aí para outras pessoas que precisam também pensar nessa parte financeira, porque não é só descobrir aquilo que ama trabalhar, a gente tem que estar preparado financeiramente para conseguir trabalhar com aquilo que a gente ama, até que ele nos dê o retorno suficiente para a gente não se preocupar mais com dinheiro. Obrigada, era isso. Tchau.